E aí pessoal, tudo bem? Professor Renato Baggio na área para mais um assunto importantíssimo da língua inglesa para você. E hoje a gente vai falar sobre uma das formas dos tempos verbais do futuro. É isso mesmo. E eu quero construir isso com você aqui no nosso quadro rapidinho. Dá uma olhadinha. Há algum tempo atrás na sua vida acadêmica você estudou um tempo verbal chamado Present Perfect, certo? E, enfim, a gente não vai falar da essência dele, não compete agora, mas da estrutura dele, que ele era formado pelo auxiliar have, mais um verbo qualquer na terceira forma, que a gente chama isso aqui de forma do passado particípio. Essa era a estrutura do verbo, né? Do tempo verbal present perfect, que justamente por ser chamado de perfect, tem um verbo na terceira forma, e por ser chamado de perfect, tem o auxiliar have, que por vezes também poderia ser o has, quando eu uso para he, she, it. Pois bem, mas o foco da gente não é isso agora. Vamos lá. O que é um verbo na terceira forma? É um verbo na forma do passado particípio. Olha só, o que eu quero dizer com o passado particípio? E aqui eu já estou escrevendo em inglês. Past participle. Significa que o passado particípio, ó, vai pelo som. Passado particípio rima com concluído. Até vou deixar aqui para você, tá? Ó. Rima com concluído, portanto é dar essa carinha ao verbo. Quando um verbo é regular, por exemplo, o verbo work, que é aquele verbo que no passado termina com ed, todos os verbos que terminam com ed, na terceira forma, ó, vão ficar iguais. É por isso que o passado particípio, ele tem esse nome de terceira forma, porque os verbos ao migrarem para o passado, eles apresentam sempre essas três formas, presente, passado, passado particípio. Tudo bem? Verbos terminados com ed sempre ficam com ed igualzinho na terceira forma. O problema é, por exemplo, um verbo irregular, como o verbo ver, que no passado fica só e na terceira forma vai ficar, seen. Então veja, verbos regulares vão ser sempre iguais ao passado. A terceira forma dos verbos irregulares a gente precisa lembrar. Mas é essa terceira forma que tem a ver com a palavra perfect. E por que eu estou revisando tudo isso? Porque hoje nós vamos falar de... Agora vamos apagar aqui só um trechinho, deixar o resto que importa para nós. Hoje nós vamos falar de um assunto chamado Future Perfect. Olha isso! Future Perfect, e eu quero que você perceba como no fundo, se você já tem esse embasamento aqui, você sabe qual é esse tempo verbal. Bom, se ele é futuro, ele tem que ter will, porque a gente já estudou que futuro pode ser feito com will ou going to. Agora, se ele é perfect, ele tem que ter o have, veja, é uma característica dos verbos, dos tempos verbais chamados de perfect. E se ele é perfect, além de tudo, ele vai precisar aqui ter mais um verbo, ó, na terceira forma. Pronto! Nasceu a formulazinha, ou seja, a estrutura do Future Perfect, que na verdade, eu não gosto muito de dizer isso, mas quando te ajuda, eu acho que vale. O Future Perfect é parecidíssimo com o português. É quase igual e permite hoje, não vai sair fazendo sempre isso no inglês, mas permite hoje uma tradução ao pé da letra. Ó, o will não empurra o verbo que veio depois para o futuro? O verbo have não é o verbo ter? Então esse pedaço aqui fica o quê? Terá. Terá, opa, verbo no passado particípio, rima com concluído, o Future Perfect indica o que terá acontecido. Olha só, dá até pra gente colocar entre aspas essa ideia, o que terá acontecido. É isso que ele indica, o que terá acontecido. Portanto, ele é o futuro do futuro. Como assim? Como assim? Agora eu vou te explicar, agora que você entendeu já de onde ele nasceu, né? Da junção de futuro will com os tempos verbais chamados de perfect, o have. E é o have que obriga o verbo que vem depois a ir para a terceira forma. Então aqui eu vou dar um exemplo em português, mas que deixa a ideia muito clara para você entender o uso dele no inglês, certo? Então vamos imaginar uma linha do tempo aqui, ó, tá? Apontando para o futuro. Cuidado, hein? A gente está aqui, ó, no agora. Então o now tá aqui, beleza? E aí, você fala assim, pô, tio Rê, eu queria ligar pra você aí, que horas que eu posso te ligar no final do dia? E eu fico pensando assim, caramba, eu janto às 8. Então, ó, 8 da noite, 8 p.m., eu vou jantar. Daí eu peço pra você me ligar aqui, ó, às 9. E aí eu vou falar bem assim, ó, olha, não me ligue às 8 porque eu estarei jantando. Se você me ligar às 9, eu terei jantado. Ou seja, o que vai acontecer, tá? Ó, eu tô indicando, ó, o meu jantar tá aqui, hein?
O jantar está aqui às 8. Quando eu digo para você, se você me ligar às 9, eu terei jantado, eu estou me referindo a uma ação que vai ter acontecido antes de outra no futuro, mas que ela vai ter sido concluída. Ou seja, é o futuro que já acabou, porque a gente está aqui, ó, a gente está aqui no agora, olhando para o futuro. Então eu olho para o futuro e digo assim, ó, poxa, não me ligue às 8, me ligue às 9. Às 9 eu já terei jantado, ou seja, o jantar que está no futuro já vai ter acabado. Daí você me liga depois, num futuro mais distante, e essa ação já acabou. O Future Perfect indica justamente essa ação no futuro que já acabou. Uma ação no futuro que aconteceu, agora vem a palavra-chave, ó, antes de outra. O Future Perfect indica uma ação futura, porque a gente está aqui no agora, que aconteceu antes de outra ação no futuro, certo? Aqui às 9 você vai me ligar, ó, ligar, telefonar. Mas eu estou me referindo a esta ação aqui, ó. Eu terei jantado. Uma ação no futuro que terá acontecido, ou seja, acontecerá antes de outra. É isso, ele é bem igual ao português, e se você simplesmente caminhar por uma tradução ao pé da letra, você não vai errar esse cara. Então dá uma olhada aqui, ó. Como que a gente forma ele? Poxa, não vou nem ficar lendo. A gente aqui já te mostrou ali, porque a gente deduziu essa formulazinha ali no quadro da onde ela veio. Legal, né? Bem tranquilo. E aí o que acontece? Olha só. Exemplo que está aqui que também fala de jantar. I always finish dinner at 8:30 p.m. If you call me at 9, I will have finished it. Olha, é parecido com o nosso exemplo. Eu sempre termino o jantar às 8:30. Acaba o meu jantar, 8:30. Se você me ligar às 9, eu terei, terminado o jantar. Eu terei terminado ele. Ou seja, me ligar às 9, algo vai ter acontecido antes. O jantar vai ter acabado. Certo? É para isso que ele serve, é igualzinho ao português, então não vejo por que você terá problema. Olha só a forma contraída, eu posso juntar o I com o will, e em vez de dizer I will have written my report, eu terei escrito o meu relatório, eu posso dizer assim, ó, apóstrofo LL, I'll have written my report. Eu terei escrito o meu relatório, é tutta la stessa cosa, va bene? Olha só o que acontece então, vamos dar uma olhadinha na estrutura? Deixa eu te passar um macetinho aqui, ó, que é bem interessante. Vem aqui pro quadro comigo, ó. Você notou que agora a gente está falando de uma estrutura verbal formada por 3 verbos, ó. Vamos numerar? 1, 2 e o terceiro que você vai pôr aqui. Pois bem, toda vez que você tiver uma estrutura verbal no inglês formada por 2 ou mais verbos, 2 verbos juntos, ou 3, ou 4, até 5 existe, hein? Se você tiver uma estrutura qualquer formada por 2 ou mais verbos, para fazer negativa e pergunta, você sempre só mexe no primeiro. Olha aqui, esse é o cara que vai mandar na estrutura, é o will. Então eu tô te mostrando isso aqui, ó. 3 verbos, 3, só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. Então veja, I will have finished dinner when you call me. Eu terei, esse bloco todo, terei terminado o jantar quando você me ligar. Para fazer a negativa eu só mexo no primeiro. Negativo de will é won't. Claro que daria para deixar separado. I will not. Poderia. I won't have finished dinner when you call me. E para fazer pergunta, você já sabe que em toda perguntinha no inglês alguma coisinha passa para frente. Aqui no caso o auxiliar passou para frente. Will I have finished dinner when you call me? Eu terei terminado o jantar quando você me ligar? E veja essa estrutura aqui, ó. Eu posso criar perguntas a mais com outros pronomes interrogativos na frente do will. Né? Eu, a partir dessa estrutura, crio quantas perguntas eu quiser, só colocando aqui na frente um pronome interrogativo. Por exemplo, what time will you have finished dinner? Né? Que horas você teria terminado o jantar? Ou onde, por exemplo, where will you have finished dinner? Certo? E assim por diante. Legal, então a estrutura é realmente muito simples e o significado, os usos dele, na verdade, esbarram na própria tradução. Né? Então, os usos para o Future Perfect, é perfect, hein? Não vai me falar perfect, pelo amor de Deus. É perfect. O Future Perfect, ele tem a ver, na verdade, com a própria tradução que ele pressupõe. Então, veja só, ele é usado para indicar algo que irá ocorrer antes de outra ação no futuro. Dá uma olhada no que a gente escreveu aqui no quadro, ó. Algo que irá ocorrer, você vai me ligar antes de uma outra ação que está no futuro. Eu vou terminar o meu jantar às 8. Né? Então, o que acontece? Então, você vai me ligar às 9. Antes de você me ligar, antes eu vou terminar o jantar. Então é essa parte que nos interessa aqui, ó. É quando eu digo eu terei, terei terminado o meu jantar.
Tranquilo, né? Então vamos lá? Vamos para um exemplo? Olha aqui, ó, exemplo 1. Will you have finished your homework by the time your mother arrives? E aí ele é usado muito com essa expressão by the time, que é na hora em que. Então veja, você terá terminado a sua tarefa na hora em que sua mãe chegar? A ideia é essa, né? A sua mãe vai chegar ainda no futuro, mas antes dela chegar, você também no futuro vai fazer algo antes, vai terminar a sua tarefa de casa. Simples assim. Olha o próximo, também usando a expressão by the time, que significa na hora em que, né? Ou até a hora em que. By the time my father calls me, I will have cleaned my bedroom. Ou seja, na hora em que meu pai me ligar, eu terei limpado o meu quarto. Meu pai não me ligou ainda, ele vai ligar no futuro. Mas antes dele ligar, olha como a gente sempre cai nessa palavrinha aqui, ó, antes. Antes dele ligar, ainda no futuro, eu terei terminado, eu terminarei de limpar o meu quarto, né? Olha a próxima. By the time I get home, my wife will have cooked dinner for us. Na hora em que eu chegar em casa, a minha esposa terá feito o jantar para nós. Nada disso aconteceu ainda. Eu não cheguei em casa e ela não fez o jantar. Mas quando eu digo na hora em que eu chegar, ou seja, eu vou chegar lá no futuro, no final do dia, um pouco antes, é para isso que serve o Future Perfect, um pouco antes ela vai fazer o jantar. Então é um futuro que acontece antes de outro futuro. Tranquilo, é bem bacana esse tipo de coisa. E a gente tem um segundo uso aqui, ó, já para a gente encerrar, que na verdade também esbarra na própria tradução literal, mas ele fala assim, ó, uma ação que terá ocorrido antes de um outro momento no futuro. Então até então nos nossos exemplos aqui, a gente estava falando de ação antes de ação, né? Por exemplo aqui, ó, eu terminar o jantar antes de você me ligar, né? Então terminar é uma ação e você me ligar é uma ação. Agora eu também posso ter isso com relação a um momento e não necessariamente a uma ação. Olha só. I won't have finished my report by the end of the day. Eu não terei terminado o meu relatório até o final do dia. Agora eu estou dizendo que algo não vai ter terminado, né, em relação a um momento no futuro e não a uma ação no futuro, certo? Mas a ideia também é a mesma e também recai aqui sobre essa égide aqui da tradução ao pé da letra. Olha um outro exemplo. By the end of the week, I will have read my new book. A tradução aqui a pronúncia é read, tá? Até o final da semana, eu terei lido o meu livro. Eu estou falando de uma ação que vai ter acontecido no futuro, mas em relação a um momento, e não a uma outra ação. É isso. Qual momento? O final da semana. Então é isso, o Future Perfect, se a gente tiver que resumir ele. Bom, você entendeu de onde ele surgiu, ele tem a mesma pegada, a mesma tradução e o mesmo uso do português, legal? E ele serve para isso. Agora eu quero que você só relacione uma coisa, que eu acho que é uma palavra que tem que ficar na sua mente, para a gente terminar essa aula com chave de ouro, tá? O Future Perfect, tá? Ele sempre indica uma ação que aconteceu antes de outra ação ou momento no futuro. Essa é a palavra-chave quando a gente fala de Future Perfect. Indicar uma coisa no futuro, mas que é um futuro antes de alguma outra coisa no futuro. Sempre é isso, tá certo? Nós ficamos por aqui e eu vejo você na próxima aula para falar ainda um pouquinho mais sobre futuro. I see you. Bye!